Glória a Deus. Amém, igreja? Que bom que vocês estão aqui. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Gênesis capítulo 13, versículo 10 e 11. O tema da palavra dessa noite é: existe igualdade? Existe igualdade? Você que está em casa, você que está aqui presencial, existe igualdade, querido? Você vai entender hoje se existe igualdade ou não. Essa forma de dizer que existe igualdade não existe, querido. Esse é o engano da geração que nós estamos vivendo. É por isso que muitos querem viver da graça. Porque a graça, ela traz a igualdade, ela traz algo, a igualdade de salvação para todos. Mas a Bíblia diz que Noé trouxe condenação ao mundo por causa da fé. E se Noé trouxe condenação ao mundo, então não existe igualdade, querido. Existe, sabe o quê? Uma diferença. E essa diferença que eu quero que você entenda hoje em nome de Jesus. É essa diferença que nós precisamos entender. Essa diferença que eu preciso entender, você precisa compreender. E a diferença é quem entende e compreende, meu irmão, a Deus. Não porque você ouve que há uma igualdade. Eu ouvi um anúncio de uma agência de viagem dizendo assim, que o sonho de viajar é possível para todos. Sim ou não, irmãos? É ou não? O sonho de viajar é possível para todos, sim ou não? É. Mas quem levanta às 5 horas da manhã, quem que pega os seus afazeres profissionais, levanta cedinho e vai em busca do seu salário, do seu ganho, para poder viajar. Aí já faz uma diferenciação, aí começa a ter uma comparação, começa a haver uma separação de pessoas. Nem todos querem levantar cedo para poder um dia viajar. Nem todos querem pagar o preço para que um dia possa viajar. E é a mesma coisa, meu irmão. Se nós não compreendemos a Deus, se nós não entendermos a Deus, nós não vamos nos tornar compreensivos. Quando eu não compreendo, quando eu não entendo a Deus, eu não sou compreensivo. E o compreensivo é todo aquele que está um passo à frente. O compreensivo é aquele que entende os planos e os propósitos de Deus. E eu te pergunto, qual é o nível de compreensão que você tem dos planos e os propósitos de Deus? São superficiais? Ou são algo que você tem na sua consciência? Ou são algo que estão dentro de você e que nada poderão ser arrancados? E é esse nível, meu irmão, de compreensão que nós temos que ter. Eu preciso ser compreensível no sentido de propósito de Deus. Esses dias antes do Natal, eu estava conversando com uma pessoa dentro do supermercado, e ele falou para mim, se tem falado muito da volta de Jesus, se tem falado muito da volta de Jesus,
Mas nem assim, porque no supermercado aquele dia estava um movimento, né? Por causa do Natal, por causa da preparação, por causa da celebração de Natal. E estava aquele movimento intenso dentro do supermercado. E ele falando para mim, se falam da volta de Jesus, se fala que Jesus está voltando, mas nem assim as pessoas continuam no seu corre-corre e não se importam em buscar a Deus. As pessoas se preocupam nas suas demandas, as pessoas se preocupam nos seus interesses, as pessoas buscam tudo o que é de interesse próprio, as pessoas buscam tudo aquilo que importa e colocam Deus para segundo plano, e colocam Deus para depois. Depois eu faço isso, depois eu faço aquilo. E a minha resposta a ele foi, e por isso surgiu esta palavra. A minha resposta a ele foi, pois é, no final, ainda querem ser compreendidos por Deus. E no final, quando Jesus voltar, quando Jesus aparecer nas nuvens, vão querer ser compreendidos por Deus. Mas em que momento nós somos compreensivos com os planos de Deus? Em que momento talvez você foi compreensível com a vontade de Deus para a tua vida? Em que momento talvez você foi compreensível em falar do amor de Jesus? Em que momento você foi compreensível de vir adorar o Senhor na igreja? Em que momento você foi compreensível de se entregar ao Senhor? Quantos estão entendendo em nome de Jesus? E a volta de Jesus, meu irmão, ela está na boca de todos, de todos. Quando se fala em alguma coisa, tá no final o mundo está acabando. Vai chegar o final do tempo. Todo mundo sabe. Mas qual é o nível de compreensão disso? Qual é o senso de urgência que você tem para mudar? Qual é o senso de urgência que as pessoas têm para mudar? Qual é a preocupação de urgências que as pessoas têm para preocupar? Para mudar? Quantos estão entendendo em nome de Jesus? As pessoas só querem ser compreendidas por Deus, meu irmão, em suas crises, nas suas dificuldades. E querem que Deus compreenda. Deus, mas não deu tempo para ir. Deus, mas não deu tempo para ler. Deus, mas não deu tempo para ir na igreja. Deus, mas justificativas. E querem que Deus compreenda. E queremos ser compreensivos a Deus. E isso se chama, sabe o que, meu irmão? Quando a pessoa quer ser compreendida por Deus, que Deus seja compreensível com elas, ela está no engano da igualdade. Nossa, mas o retorno aqui está ruim, hein? Vocês estão entendendo, igreja? As pessoas entram nesse espírito de igualdade. Eu preciso ser compreendida por Deus. O clamor da igualdade. Deus precisa me compreender. Porque eu trabalho, porque eu faço. Porque eu corro atrás. Deus precisa me entender. Mas no momento de crise, no momento difícil, Deus precisa me entender porque eu não busquei. No momento da dificuldade, a hora que vê o filho nas drogas, nos problemas, a hora que vê o filho sendo derrotado, escravizado, querem que Deus compreenda. A hora que os problemas começam a aparecer no casamento, a hora que as dificuldades começam a surgir, Deus precisa me compreender.
Esse é o engano do clamor da igualdade. E eu estou pela graça. Quero dizer para você nessa noite, meu irmão, Deus não faz acepção de pessoas, sim ou não? Mas Deus observa, olha, o posicionamento de fé de cada um, querido. Deus não faz acepção de ninguém, mas Deus olha, Ele observa o posicionamento de fé. Essa é a diferença de cada um, de um para com o outro. E por isso, para mim, pastor Fernando, não existe igualdade. Existe posicionamento de fé, assim como foi Noé, querido. Assim como aconteceu com Noé. Mas as pessoas estão assim, não, eu sou igual àquele que vai ao culto, eu sou igual àquele que busca o Senhor, eu sou igual àquele que... Vocês estão entendendo, irmãos? Mas não se preocupam, mas não se envolvem, mas não querem aliança, mas não querem comprometimento, e querem que Deus entenda. E eu te pergunto nessa noite, qual é o senso da tua urgência hoje? Meu irmão, nós precisamos resolver a história das nossas vidas em Deus. Você precisa resolver a tua história em Deus. Você precisa de urgência. É hoje que precisa acontecer essa reviravolta na sua vida em nome de Jesus. É hoje que precisa acontecer essa reviravolta na sua vida, essa urgência, em nome de Jesus. Porque todos estão falando da volta de Jesus, irmão. Acorda, igreja. Acorda, você que está em casa. Acorda, igreja. Essa pessoa que eu conversei no supermercado é uma pessoa da igreja, irmãos. Mas ele não está na igreja. Ele sabe que ninguém está buscando, ele sabe que todo mundo está no corre-corre, mas ele mesmo não criou a urgência na vida dele para mudar a história da sua vida. Ele ainda não compreendeu. E quem não compreende, não é compreensivo. Você está aí, irmão? As pessoas ainda hoje não entenderam nada. Você talvez ainda não entendeu. Você talvez ainda não entendeu. Você em algum momento da sua vida, você se perdeu, querido. Você perdeu a capacidade de entender. Compreender o propósito de Deus para a tua vida, para a tua história. Em algum momento você se decepcionou, em algum momento você se perdeu, em algum momento você se perdeu, querido. E perdeu a capacidade de compreender, de entender. O seu senso de urgência está lento. Ah, não, amanhã. Ah, não, o mês que vem. E vejo hoje, meu irmão, que há uma necessidade das pessoas serem compreendidas. As pessoas querem ser compreendidas de uma forma ou de outras para não serem rejeitadas, para serem aceitas. As pessoas hoje têm uma necessidade terrível de ser compreendidas. E querem que as pessoas sejam compreensivas com ela no seu senso de humor. Querem que as pessoas sejam compreensivas na sua violência, na sua falta de educação. Querem que as pessoas sejam compreensivas na infidelidade. Querem que as pessoas sejam compreensivas na ganância. Querem que as pessoas sejam compreensivas na violência. E querem
que as pessoas compreendam a sua dificuldade. Mas ninguém quer buscar a Deus e compreender a Deus. Vocês estão entendendo, igreja? As pessoas querem ser aceitas, querem ser compreendidas, mas não fazem nada para mudar aquele ambiente que ela se encontra. Não fazem nada diferente para mudar aquele ambiente. E infelizmente, tudo isso querem transferir a Deus. Que Deus seja compreensivo com elas. Deus precisa compreender esse meu mau humor, essa minha falta de fidelidade. Deus precisa entender o meu ativismo, as minhas demandas. Deus precisa entender as minhas necessidades. Deus precisa entender do meu coração duro, insensível. Deus precisa me entender no coração rebelde, resistente. Deus precisa entender. E no final Deus, o Senhor tem que entender as minhas justificativas. Eu quero dizer para você nessa noite, Deus não vai te entender, Deus não vai ser compreensivo com você, meu irmão. Vocês estão entendendo, igreja? As pessoas querem ser aceitas por Deus, mas não querem ser compreensivas. Elas querem que Deus as entenda. Eles querem que Deus as entenda. A Bíblia diz que Ló, está aí nessa passagem, eu quero ler para você, Gênesis 13, capítulo 10. Diz assim: e levantou Ló os olhos e viu que a campina do Jordão era toda bem regada, mas antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, ela era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, na direção de Zoar. E então Ló escolheu para si toda a campina. O que Ló fez aí, irmãos? Ele olhou para aquela campina toda maravilhosa, mas não compreendeu e não entendeu o que havia naquela cidade. A Bíblia diz que Sodoma e Gomorra era algo bonito, era bonito de se ver, antes de Deus destruir. E Ló se encantou, Ló foi iludido, Ló ficou com aquela visão ilusória, achando que se compararia a Abraão, achando que ele se separando de Abraão, ele iria ter uma vida boa, uma vida maravilhosa. Então isso nos mostra que Ló não compreendeu nada do que viveu em Deus. Não aprendeu nada do que viveu em Deus. Sodoma e Gomorra só era bonito antes da destruição de Deus, querido. E Ló ficou totalmente iludido com aquilo. As pessoas hoje estão iludidas pela igualdade. Não, tá, eu estou bem assim, desse jeito, e eu vou ser salvo ainda. Irmão, ilusão. Isso é visão ilusória. Começa a ter o teu senso de urgência para mudar a tua história em nome de Jesus. Tenha o senso de urgência para que algo aconteça na sua vida em nome de Jesus. Começa a ter uma compreensão mais profunda de Deus. Começa a ter uma compreensão mais determinada em Deus.
Porque a separação, a comparação vai haver, querido. E as pessoas acham, não, vai não. E eu te pergunto nessa noite, a pergunta é, o que eu preciso entender? O que você precisa entender, querido? O que você precisa entender? É ter uma compreensão profunda do Senhor. Porque quando você entende o que você compreende, quando você entende aquilo que você compreende, quando você entende aquilo que você compreende, meu irmão, em nome de Jesus, essa compreensão que você tem talvez tenha atrapalhado você hoje. O nível da sua compreensão está baixo. E isso está atrapalhando o seu senso de urgência. E isso está atrapalhando você estar com tanta justificativa até hoje. Justificativas gera vitimismo. Quantos estão entendendo em nome de Jesus? Aquilo que você entende, meu irmão, aquilo que você compreende, é o que atrapalha a sua vida. A compreensão da igualdade, a compreensão, não, é igual para Deus, Deus é igual para todos, não é. E isso precisa ser quebrado na sua vida hoje, em nome de Jesus. Pastor, mas como que o senhor chegou a esse entendimento? Mateus capítulo 11. Mateus 11, versículo 20 ao 30. Mateus 11, versículo 20 ao 30. Diz assim: Jesus está falando a respeito de 3 cidades, comparando 3 cidades. Diz assim: e então começou ele a denunciar as cidades aonde se realizou a maior parte dos seus milagres, por não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, se em Tiro e em Sidom se tivesse feito os milagres, põe uma som para mim aqui, irmão. Se tivesse feito os milagres que vós se fizeram, há muitos que se teriam arrependido, vestido de pano, de saco e cinza. Por isso eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós. E tu, Cafarnaum? E tu, Cafarnaum? Serás levada até os céus? Será derrubada até onde? Jesus não está perguntando, Jesus está afirmando. Cafarnaum, você será levado aos céus? E Jesus afirmou, não. Será levado ao inferno. Levante sua mão aí, querido. Diga assim: Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Comece a compreender mais e entender mais, querido. Seja mais compreensivo aos planos e projetos de Deus para a sua vida. Versículo 24. Eu, porém, vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para quem? Para Sodoma, do que para ti, Cafarnaum. Mas Sodoma já foi destruído, querido. Já tinha sido destruído lá atrás. Então significa que Jesus é a nossa saída, é a tua saída. Sodoma poderia mudar,
né, teria a chance de mudar a sua história se a compreensão chegasse sobre eles. E eu quero profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus, que toda a compreensão de Deus que você precisa vai chegar na sua vida em nome de Jesus, querido. Amém, igreja? Nós precisamos disso em nome de Jesus. A Bíblia diz que Jesus começou a falar das 3 cidades, porque ela estava iminentes ao erro, ela estava perseverante em errar. As pessoas hoje estão perseverantes em errar, querido, porque não compreende e não entende. Aquelas 3 cidades não estavam com a compreensão certas nas suas mentes, decisões. As pessoas não têm a compreensão de decisões certas, porque perderam o senso da urgência e porque perderam como entender a Deus. Amém, igreja? Pessoas que persistem no erro, para 3 cidades, Tiro, Sidom, qual que era a outra? Sodoma. Haveria menos condenação. Por quê? Porque ainda não tinha vindo a condenação no sentido de compreender os milagres do Senhor. Ainda não tinha chegado a compreensão de entender o Senhor. E eu te digo nessa noite, Jesus fez a comparação das 3 cidades. As 3 cidades que erravam, perseveravam no erro, e as três cidades que poderiam compreender melhor. E eu quero, em nome de Jesus, meu irmão, que essa noite você saia daqui compreendendo melhor o que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. Você que está em casa, você possa compreender melhor a Deus, em nome de Jesus, querido. Amém, igreja? Versículo 25. Por esse tempo, disse Jesus. Que tempo? Que tempo? O tempo que não compreenderam. O tempo que não entenderam. O tempo que não houve compreensão de alguns. Por esse tempo, disse Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, e que esconde estas coisas aos sábios, entendidos, e a revelastes a quem? A quem, irmãos? E eu te pergunto, há separação ou não há? A separação não há. Que o Senhor não revelastes a quem? Aos sábios e entendidos, porque não compreenderam. Mas se revelou a quem? Aos pequeninos. Quantos pequeninos e tem aqui nessa noite em nome de Jesus? Amém, irmão? Pequenino é aquele que começa a compreender. Pequenino é aquele que começa a submeter. Pequenino é aquele que começa a ser compreensível o que Deus está falando. É aquele que começa a responder. É aquele que começa a dar resposta. Aleluia! Quantos querem dar resposta para o Senhor aqui em nome de Jesus? Meu irmão, em nome de Jesus, seja compreensível. Seja pequenino. Comece a entender. Versículo 26. Sim, ó Pai, pois assim foi. O quê?
A minha tradução não é aprove, mas assim foi a vontade do Pai. A vontade do Pai foi. Aleluia! Assim foi a vontade do Pai. Modo de agir. Deus tem modo de agir, querido. Deus agiu de uma forma, só Deus pode agir. Deus tem os seus critérios para agir. Deus tem as suas maneiras para fazer. Deus tem as suas formas para agir. Então a maneira certa que Deus usou para que Deus pudesse ser compreendido é os pequeninos. E tem certeza que Deus está agindo corretamente na sua vida em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Essa é a forma que Deus encontrou para trazer você para Ele. Essa é a forma que Deus encontrou para que você estivesse em Deus, compreendendo e entendendo. Aí Jesus continua, versículo 27. Todas as coisas. Por que todas as coisas foram entregues para Jesus, querido? Hã? Por que será que todas as coisas me foram entregues por meu Pai? Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser se revelar. Deixa eu te perguntar, tem alguma compreensão difícil em entender esse versículo, irmão? Hein? Obrigado, Silvana. Tem alguma coisa difícil para você entender, meu irmão, nesse versículo? Tem alguma coisa muito difícil para entender? Que todas as coisas foram entregues para Jesus? Todas as coisas. E o Senhor Jesus quer entregar na sua mão de lambuja, meu irmão. Todas as coisas serão entregues a você, querido. A partir do momento que você entende e compreende. Então, não seria difícil entender. Quem conhece o Pai, conhece o Filho. Você conhece seu filho, pai? Tem alguma dificuldade de você conhecer seu filho? Tem alguma compreensão tão difícil de entender que é seu filho? E tem alguma coisa difícil de entender para o filho que o pai é seu pai? Não tem. E a quem o seu filho, que se o seu filho entende que você é seu pai, se o seu filho quiser se revelar a alguém, ele se revela. Tem alguma dificuldade nisso, irmãos? Só precisa ter compreensão. Só precisa entender. Não tem a dificuldade. Aí Jesus vem com seus critérios. Porque Jesus compreendeu que o Pai é o Pai e Ele é o Filho. E todas as coisas foi dado a Ele. Porque aqui ainda ele não tinha ressuscitado, ele ainda não estava com o Pai. Mas ele já tinha essa compreensão que todas as coisas foram dadas a ele. Ele já tinha essa compreensão. E eu te pergunto, você tem essa compreensão, querido?
que todas as coisas foi dado a você? E por que ainda ficamos no corre-corre, nas demandas do dia a dia? Por que ainda estamos atribulados? E por que ainda estamos desesperados? Por que ainda fico perturbado? Por que ainda? Porque ainda não houve compreensão, porque ainda não houve entendimento, porque ainda você não entendeu. E Jesus vem, versículo 28. Vinde a mim. Olha a compreensão de Jesus, querido. Olha o entendimento que Jesus chegou. Vinde a mim. Você está sem paz? Você está cansado, querido? Você está sobrecarregada, querida? Está desanimado, meu irmão? Vinde a mim. A compreensão que eu tenho para dar. O mesmo entendimento que eu tenho para dar. Vinde a mim. A todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu os aliviarei. Uh, ah! Quando eu compreendo, me alivio. Quando eu entendo, eu me alivio. Aí Jesus fala, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei. Aprender é aquele que entendeu, querido. Jesus tem a unção daquilo que ele aprendeu e ele tem para te dar. O Espírito Santo é aquele que pode te dar o entendimento necessário que você precisa e aprender aquilo que você precisa. Amém, igreja? Aleluia. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Esses são os critérios para Jesus, para você hoje, querido. Será que você quer se submetê-los? Você quer tirar o cansaço? Quer tirar a fadiga? Seja humilde para entrar. Seja manso nas suas decisões. Jesus era manso nas decisões, sabe por quê, meu irmão? Porque Jesus aqui não estava falando de mansidão, de calma. Era manso nas decisões. Ele raciocinava, ele pensava, ele analisava. Por isso ele era certo nas suas decisões. Ele era certo naquilo que ele havia compreendido. Por isso que as pessoas ainda hoje estão assim, ó, sem compreensão e sem decisões. Ficam iludidas por tanta coisa que se ouve na internet, com tanta coisa que se fala na internet, com tanta coisa que se fala na rua, com tantas pessoas que se justificam na rua, com tantas coisas que as pessoas que tenham o vitimismo dentro delas. Sabe o que significa vitimismo, meu irmão? É achar que alguém precisa fazer alguma coisa por ela. Mas ela não precisa fazer nada. E elas transferem isso para Deus. Deus, o Senhor precisa ser compreensível comigo, porque eu sou coitadinho, eu não posso, eu não sei, eu não tive condições, a minha família não teve condições. Mentira. Jesus está dizendo, todas as coisas
me foram dadas. Por causa de compreender. Aprendeu. Aprendeu a tomar decisões certas. Aprendeu a discernir do certo e do errado. Aprendeu a discernir do mal e do bem. As pessoas hoje não querem discernir, não querem ter o trabalho de discernir, querido. As pessoas não querem ter o trabalho de buscar em Deus. As pessoas querem ficar na internet só buscando lá uma forma certa. A forma certa de fazer regime, a forma certa de fazer isso, aquilo, a forma certa de fazer um remédio, a forma certa de fazer... Vocês estão entendendo, irmãos? Querem facilidade. E Deus não vai facilitar. Deus quer que você compreende. Todas as coisas me foi dado. Eu entendo meu pai e o meu pai me entende. E que dificuldade tem nisso? Nenhuma. Que dificuldade tem isso? Sabe quando Jó compreendeu, querido? Vocês querem ouvir isso, não? Abre sua Bíblia em Jó 42. Ai, meu Deus do céu. Jó 42. Aleluia. Jó não foi compreensivo no momento que ele precisou, Jó não foi compreensivo no momento que compreendeu. Jó 42, versículo 1 ao 6, diz assim: E então respondeu Jó ao Senhor: Eu sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser impedido. E quem é aquele que perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente eu falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Que coisas maravilhosas existiam e que eu não compreendia. Versículo 4: Escuta-me, disseste, eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me responderás. Versículo 5: Com os ouvidos eu ouvi falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Por que Jó chegou a esse entendimento, meu irmão? Por que Jó entendeu esse entendimento de arrependimento, esse nível de compreensão? Porque no momento onde ele não via saída, ele não compreendia o que Deus estava falando. No momento onde ele viu só perda, ele viu só dias terríveis. Ele não compreendeu o que Deus falava. Mas chegou uma hora, ele só ouviu falar de Deus. Mas chegou uma hora que os seus olhos começaram a ver os resultados, porque ele compreendeu, ele entendeu que coisas que Deus fazem, muitas vezes nós não compreendemos, mas Deus está no controle de todas as coisas. Você está entendendo, igreja?
Deus está no controle da tua vida. Tem hora que você não entende, tem hora que você não compreende, tem hora que você fica desesperado, tem hora que você fica afoito, tem hora que você fica, agitado para um lado para o outro. É porque os seus olhos ainda não veem, porque você não compreendeu ainda, você ainda não aprendeu. Sabe aquele tempo lá, Deus? Aquele tempo que eu não tinha compreensão, eu agi errado. Sabe aquele tempo que o Senhor falou comigo, Deus? Eu tomei decisões erradas. Mas Jó chegou ao arrependimento. Eu admito que eu errei, Senhor. Deus, eu admito que errei. Eu admito que eu falhei. Eu admito. Aquele tempo que eu estava completamente distante em compreender o Senhor. E a Bíblia diz que Jó falou tantas coisas. Jó queria ser compreendido por Deus, né, irmãos? Mas chegou o momento, querido, chega o momento. Quem é este Deus? Quem é esse? Meu irmão, a resposta do versículo 3, ele diz para Deus, eu só vou simplificar para você, Deus, quem é esse ignorante Deus? Quem é essa pessoa ignorante? Que critica aquilo que não sabe? Quem é esse Deus que fala, que me critica aquilo que ele mesmo não sabe? E chegou uma hora que ele precisou, meu irmão, Deus, aquele tempo que eu fiz aquela pergunta, eu admito que eu errei. O Senhor sabe tudo. O Senhor sabe tudo da sua vida, querida, em nome de Jesus. Deus sabe de tudo da vida de todos. Por isso que, em nome de Jesus, esta noite, tenha urgência, tenha um senso de urgência na sua mente hoje, querido, para resolver a sua vida e a sua história, assim como Noé fez na vida dele, em nome de Jesus. A partir do momento que ele compreendeu, a partir do momento que ele entendeu, Deus restaurou todas as coisas na sua vida. Eu profetizo que Deus vai restaurar tudo na sua vida, meu irmão. Admita que um tempo você não compreendeu, você não entendeu, mas hoje é um senso de urgência da sua vida de entender e compreender Deus em nome de Jesus. É um senso de urgência de você entender a palavra de Deus para a sua vida. Deus tem algo grande para mim e para você. Amém, igreja? Vamos ficar em pé? Dá para pôr o retorno aqui, Léo? Quero chamar o louvor. Sabe o que eu vejo hoje, meu irmão? As pessoas querem compreender a Deus com muita pergunta e pouca obediência. Por isso falta compreensão. Misericórdia, hein? Vocês estão entendendo, igreja? É muita pergunta. É muita opinião que você quer dar para Deus. É muita sugestão que você quer dar para Deus. E na verdade Deus só quer que nós obedecemos. Jesus disse: sou manso e humilde. Jesus não tinha muita pergunta para Deus.
Jesus compreendia Deus. Jesus não questionava Deus, Jesus compreendia Deus. Amém, igreja? Feche seus olhos. Aleluia. As pessoas acham que estando na internet estão bem compreendidas e bem entendidas. Considera hoje, meu irmão, a oportunidade que você tem de um senso de urgência para a sua vida em nome de Jesus. Saia daqui hoje decidido saber o que você vai fazer. Jesus, quando havia a compreensão, ele sabia o que ele devia fazer. Aleluia. Ele considerava a compreensão. Aleluia. Muita pergunta, meu irmão, atrapalha a obediência. É muito, não sei, Senhor, mas por que isso? Deus, mas por que aquilo? Deus, meu irmão, entra no rio da obediência. Entra no rio de compreensão a Deus. Misericórdia. Está amarrado em nome de Jesus. Para de justificar. Eu não posso. Para mim é muito mais difícil. Para de se vitimar, querido. Toda conversa que você vai falar com as pessoas, eu estou trabalhando porque eu preciso, eu estou nessa correria porque eu preciso, meu irmão, em nome de Jesus, você precisa de Deus na sua vida, você só precisa compreender a Deus. Foi dado todas as coisas para Jesus. Foi-me dado todas as coisas. Xaramanaya, Xaramassuri andararamaia. Oh Deus, oh Deus, as pessoas só se justificam e querem que Deus as compreenda. Vai falando com Deus aí, querido. Faça como Jó. Aleluia. Eu admito, Senhor. Eu admito que um tempo eu só ouvi te falar do Senhor, mas hoje eu compreendo porque vejo. Vejo os resultados. Aleluia. As pessoas acham que viver da graça é não fazer mais nada. As pessoas acham que viver da graça é não ter dever mais nenhum, é não ter comprometimento, é não ter aliança, e querem ser aceitas por Deus, e querem que Deus a compreenda. Esposa, será que você compreenderia o seu esposo se ele não tivesse aliança? Esposo, você compreenderia a tua esposa se ela não tivesse aliança? Você, filho, você compreenderia o seu pai se ele não tivesse aliança com você?
Você viria com justificativas? Será que você compreenderia? Shakantaramanaya, Shurikantaramanaya, Suriandaramanaya. Jesus estava dizendo para Betsaida, Corazim e Cafarnaum, cidades que persistiram na iminência do erro, permaneceram no erro. Deus não compreenderia, querido. A compreensão de Deus seria menor. Ainda que alguns conseguiriam entender e compreender Deus. Mas para aqueles que não querem compreender e entender, misericórdia. Misericórdia. Põe a mão sobre o teu coração, Pai Santo e Pai querido, nessa hora. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor. Obrigado, Jesus, pelo senso de dever que o Senhor tem. Obrigado, Jesus, porque tudo foi entregue ao Senhor. Obrigado, Jesus, porque tudo que possamos fazer para Ti será suave e leve. Ai, xaramanaya. Sabe aquele cansaço que você vem quando vem para o culto, meu irmão? Vai ser leve e suave, por causa da compreensão. Ai, xaramanaya. Sabe aquele cansaço que você tem de ter aliança com Deus, de se comprometer com Deus? Vai ser suave, por causa da compreensão, por causa do entendimento. E quem é compreensivo traz paz. Aleluia, aleluia. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Põe a mão sobre o teu coração. Senhor, meu Deus e Pai, alivia, Senhor. Oh, tira todo o peso agora. Tira, Senhor, todo o cansaço. Aquele que está sobrecarregado, Senhor. Oh, que a compreensão de Ti, Pai, traga paz, sossego, leveza. Aquele que está se sentindo pressionado pela situação, Senhor, que a compreensão de Ti hoje traz leveza. Aleluia, 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 Senhor, em nome de Jesus, em o nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, obrigado por tudo, por tudo, por tudo. Que a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo
esteja sobre você, meu querido, esteja sobre a tua casa. Você que está em online, que a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sobre você e que te traga leveza, porque você compreendeu. Não houve dificuldade para compreender. Aleluia. A dificuldade maior é para obedecer, querido. E Deus hoje quer trazer sobre a sua vida essa leveza de obediência, para que você se sinta, aleluia, 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 forte, para que você se sinta, meu irmão, renovado em nome de Jesus, e o nome do Senhor seja glorificado, em o nome de Jesus. Amém, igreja? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus nessa noite? Aleluia! Aleluia! Amém, igreja? Diga mais uma vez para a pessoa que está ao teu lado: que bom que você veio. Que bom nós estamos juntos na presença do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Estamos encerrados. Que você possa ir em paz para a sua casa, com leveza, na presença do Senhor. Amém, igreja? Estamos encerrados. Que Deus abençoe você, em o nome de Jesus. Amém e amém.